Vai mudar no primeiro dia do meu governo. Por quê? Porque é uma política errada, que agora a tragédia na Ucrânia está revelando os limites absolutamente criminosos dessa política. Deixe que eu explique ao ouvinte gaúcho e catarinense que estão nos ouvindo na Rádio Sarandi. Quando você vai cobrar, vai fazer o preço de um sanduíche, deixa eu fazer assim com a maior simplicidade possível, porque é disso que se trata, né? Você calcula o custo de produzir o sanduíche mais um lucro razoável, porque se você exorbitar no lucro, aumentar demais o preço, vem o concorrente e leva o freguês e você não consegue vender por um preço exagerado. Mal comparando, é como deveria se formar e como se formava o preço dos derivados de petróleo no Brasil. O custo de produção, que é em real, não é em dólar, porque a Petrobras paga os petroleiros em real, a Petrobras transporta o frete em real, o lucro do frentista é em real, e, enfim, os impostos são em real. Então, todos os custos, salvo um custo marginal de um computador que é importado, os custos são em real. E a Petrobras abandonou do Michel Temer para cá por política, não tem lei, não tem coisa nenhuma, foi pura decisão política, não é, desse país que é sangrado e assaltado por todos os lados diante de um povo impotente. Não é? O que aconteceu? Eles abandonaram a formação do preço pelo custo de produção da Petrobras e passaram a cobrar como se o Brasil não produzisse nenhum barril aqui dentro, pelo preço do barril estrangeiro, que é cotado como especulativamente no mercado de Roterdã, que é um porto imenso lá da Holanda. Então, veja, no Brasil, nós gastamos $10, o equivalente a $10, uns R$500, para produzir um barril de petróleo. A Petrobras tem o menor custo de produção do mundo, graças ao talento da nossa engenharia e à escala do pré-sal, que foi essa descoberta extraordinária que o povo brasileiro financiou através da Petrobras. Pois bem, quando a gente bota o frete, a distribuição, os impostos, etc., esse barril passa de $10 para $30. E esse devia ser o custo que a Petrobras cobra. Pois bem, sabe o que a Petrobras está cobrando? Nesse momento está cobrando $97, porque o barril de petróleo é absolutamente sensível a toda e qualquer crise internacional. E mais grave, por esta política, daqui a pouco o brasileiro vai experimentar 30%, 40%, 50% de aumento, o que é um crime intolerável. Por quê? Porque o barril de petróleo, pela crise da guerra da Ucrânia, bateu em $129 ontem, o tipo Brent. Portanto, nós precisamos acabar com isso, voltar a formular a prática. Por quê? Porque, diferente do sanduíche, que se alguém exagerar no preço, o concorrente vem e toma o freguês, a Petrobras usufrui o monopólio na prática. Então, ainda que não seja na lei, a Petrobras domina o monopólio. E até nos manuais capitalistas, qualquer monopólio exige que esse preço não seja fixado livremente, e sim administrado pelo governo, como será no meu governo. A partir do primeiro dia, eu convoco o Conselho de Administração da Petrobras, cancelo a PPI, que é a Política de Paridade de Preços Internacionais, determino de forma transparente uma estrutura de custos, não é, que todo mundo vai conhecer, mais um lucro em linha com a média dos lucros internacionais, que é de 6,5%. A Petrobras está tendo um lucro de 38%, espoliando o povo brasileiro, e pior, distribuiu 101 bilhões, com B de bola, de reais de lucros para os acionistas minoritários, que são os banqueiros no Brasil e no estrangeiro. Essa é a mamata que eu vou acabar no primeiro dia do meu governo. Aliás, esse foi o lucro anunciado recentemente pela Petrobras, né? E no passado, está meio estranho a questão da Petrobras, porque dá uma impressão, às vezes, Ciro Gomes, de que é uma grande caixa preta. Por exemplo, no passado, bem recente, foram gastados milhões, uma mini fortuna de dinheiro público para fazer uma campanha publicitária de que a Petrobras era autossuficiente de petróleo. Não seria melhor a gente ter um preço razoável para a população no dia a dia do que essa campanha publicitária e a gente está pagando um preço absurdo no preço, por exemplo, do litro da gasolina ou propriamente do óleo diesel? É evidente, Márcio, a sua pergunta é tão inteligente que traz a semente da resposta. A Petrobras virou um mecanismo de roubalheira, virou uma roubalheira de atacado, em que você força a mão de um monopólio absolutamente criminoso e recolhe um lucro, volto a dizer, de 38%, que é 6 vezes o lucro médio das grandes companhias de petróleo do mundo, e distribui sem pagar imposto para meia dúzia de acionistas minoritários. Quem são esses acionistas minoritários? São pessoas que o Lula e o Fernando Henrique vendeu o capital não votante da Petrobras. O que eu pretendo é me assenhorear de volta da Petrobras, porque no que eu anuncio
que ela não vai mais fazer essa política absolutamente selvagem de espoliar o povo, as ações terão uma queda. Portanto, para prevenir isso, eu anunciarei no mesmo dia um fato relevante, que é a disposição do governo brasileiro de recomprar as ações até integralizar 60% do capital. Com isso, nós tomamos conta da Petrobras, determinamos a ela uma governança corporativa com absoluto controle, eu sei bastante bem como fazer isso, e nós vamos transferir para o povo a eficiência que nós conseguimos nessa gestão. E, para além disso, a Petrobras será reconvertida numa grande companhia de energia, porque hoje em dia, é preciso que a gente tenha clareza, o combustível fóssil está com os dias contados. O petróleo sempre será importante para outros materiais, para a petroquímica, para PET, para resinas, para cosméticos, remédios, uma série de outros derivados. Mas a gasolina, o diesel, essas coisas, querosene de aviação, vão gradualmente ser substituídos por combustíveis verdes. E a Petrobras tem que tomar um posicionamento, que é o que as grandes petroleiras do mundo já estão fazendo. No Brasil, a Petrobras está na direção oposta.